Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar duas estratégias que você pode usar para tentar se recuperar ou para se proteger, caso você esteja se relacionando ou se você tenha se separado de uma pessoa narcisista. Essas estratégias são o contato zero e o método da pedra cinza. Contato zero, como o nome diz, é cortar completamente os vínculos com a pessoa narcisista. Vou falar sobre como você pode tentar implementá-lo, mas tem muita gente que não pode ou não quer estabelecer contato zero com a pessoa narcisista na vida dela. As razões pelas quais você pode decidir manter uma relação com uma pessoa narcisista, elas são totalmente pessoais e elas têm que ser respeitadas. Não é papel de um terapeuta, nem de familiar, nem de amigo, dizer o que você tem ou não que fazer. O papel de um terapeuta é dar apoio para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões, que possam suportar tanto se separar quanto continuar nessas relações. E as duas coisas da melhor forma possível. As duas decisões, quer você queira se separar ou manter a relação, elas são muito difíceis e só você que pode saber o que é melhor para você, ninguém mais. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal e gosta de escutar sobre narcisismo e psicologia, inscreva-se e aperte o sininho. Regularmente eu produzo novos vídeos sobre esses temas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valentina Devibudi, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela PUC São Paulo, me especializei em psicanálise e fiz mestrado em sexologia e terapia de casais na Universidade de Girona, na Espanha. Eu atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. Voltando ao tema do vídeo, se você tem uma pessoa narcisista na sua vida, o que é que você pode fazer? O que os estudos mostram é que a melhor alternativa para você conseguir recuperar a sua saúde mental depois de passar por uma relação abusiva com um narcisista é o contato zero. O que é o contato zero? Como o nome diz, é excluir completamente a pessoa narcisista da sua vida. Isso inclui bloqueá-la no celular, no WhatsApp, nos e-mails, não ler suas mensagens, caso ela consiga enviar, deixar de segui-la em redes sociais, mudar de trabalho, no caso de trabalhar com um narcisista, deixar de frequentar os mesmos lugares que essa pessoa frequenta, se afastar de amigos em comum e muitas vezes também se afastar de familiares, especialmente se a pessoa narcisista é da sua família. Então, dependendo do tipo de vínculo que você tem com essa pessoa, isso pode ser muito difícil. A dificuldade de se estabelecer contato zero se inicia dentro da gente. Eu digo isso porque conseguir se separar de uma relação abusiva é muito mais difícil do que de uma relação saudável, por mais estranho que isso possa parecer. Uma relação abusiva, ela pode parecer um laço impossível de quebrar, especialmente se você tem uma história anterior de trauma na sua vida. Você pode sentir como se você não fosse capaz de viver sem essa pessoa. Então, as relações abusivas, elas são muito difíceis, porque você busca conforto, o amor e o acolhimento no mesmo lugar que te gera sofrimento. E isso cria um vínculo muito intenso. Eu fiz alguns vídeos sobre a dor na separação do narcisista e sobre o controle coercitivo, onde eu falo sobre isso. Se você quiser ver, você pode ver depois desse vídeo. Eu vou colocar os links aqui na descrição. As relações com narcisistas produzem esses picos e baixos emocionais constantes. Então, quando você se separa deles, você pode sentir como se as relações equilibradas fossem um tédio. Como se você só conseguisse se sentir viva ou vivo no caos. Assim, a primeira grande dificuldade para enfrentar quando você pensa em estabelecer o contato zero é a dificuldade interna. Em relação a isso, a terapia, o apoio emocional de pessoas próximas a você que entendam de narcisismo, participar de grupos de apoio online, tudo isso pode ser muito útil. Dessa forma, você vai poder sair do isolamento, entender mais sobre esses padrões de relação e ver que você não está sozinho ou sozinha nesse tipo de sofrimento. Então, isso ajuda a dar forças para você conseguir se separar. A segunda grande dificuldade que existe para conseguir estabelecer o contato zero é que, de forma geral, os narcisistas detestam ser deixados. Se foi ele quem te deixou, se ele te descartou e encontrou uma outra fonte de suplemento narcísico, isso pode te parecer terrível no início, é muito doloroso, mas com o tempo, você vai descobrir que essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Nesse momento do descarte, você pode tomar consciência sobre os padrões de comportamento dessa pessoa com quem você estava se relacionando e realmente tentar sair dessa relação. Se foi ele ou ela que se afastou, você pode aproveitar para romper todos os laços nesse momento. De forma geral, essa separação ela produz um processo profundo de luto. Durante a relação de abuso narcisista, é possível que você tenha ficado muito isolada, muito isolado. Então, quando ela termina, você pode começar a ver tudo que você perdeu, tudo que você fez para estar junto daquela pessoa que te deixou sem nem olhar para trás. Então, quando você percebe que ela nunca te amou, apesar de todo o amor e energia que você dedicou a essa relação, isso pode ser devastador. Isso pode gerar uma perda de autoconfiança, você pode ter pensamentos suicidas, você pode achar que a vida não vale mais a pena. Então, esse momento da separação é de muita vulnerabilidade. Do lado do narcisista, é muito comum que eles voltem a procurar as pessoas com quem eles se relacionaram anteriormente, como se nada tivesse acontecido, ou dizendo que eles estão dispostos a mudar.
Esse processo é chamado de hoovering. Eles sentem como se você fosse um objeto que pertence a eles, então eles tendem a voltar especialmente quando você está se recuperando, se sentindo bem outra vez. Mas toma muito cuidado, porque todas as pesquisas mostram que as relações abusivas, elas só pioram com o tempo. Então, se você entra novamente nessa relação, a expectativa que você pode ter é de que ela vai piorar. Então, aquele momento inicial onde tudo parecia perfeito, aquilo não volta. Aquele vínculo não era real. Ele foi criado para te seduzir. Por isso, se ele te deixou e você decidiu manter o contato zero, cuidado com os momentos de hoovering, com os momentos de bombardeio amoroso. É por isso que o bloqueio de todas as formas de contato é importante, é para evitar que isso aconteça. A decisão de estabelecer o contato zero, ela é difícil e exige muito de quem decide fazer isso, mas essa é a opção que dá o melhor resultado para sua recuperação. O segundo ponto em relação ao contato zero é se a pessoa narcisista não quer se separar de você. Nesse caso, você vai ter muito mais dificuldade. Se você decidiu se separar, se possível, planeje a sua saída sem que o narcisista saiba disso. Saiba antes para onde você vai e tente ter alguma reserva financeira para conseguir se tornar verdadeiramente independente da pessoa narcisista. É muito comum que os narcisistas comecem a te difamar quando você o deixa. Muitas vezes, ele já falava mal de você antes, mesmo quando vocês estavam juntos, para que todo mundo pensasse que você que era a pessoa problemática na relação, a louca, desequilibrada. Então, não há o que você possa fazer em relação a isso. É só lembrar, quando você estava junto dele, como é que você escutava ele, como você estava iludida ou estava iludido no início da relação. Então, essas outras pessoas, elas também estão iludidas e seduzidas. Então, elas não vão conseguir enxergar o seu ponto de vista. Por isso que o contato zero não é só bloquear e se afastar do narcisista. Como eu disse, isso pode significar ter que se afastar de muita gente de quem você gosta. No caso de a relação abusiva ser com um familiar, muitas vezes é ainda mais complicado conseguir estabelecer o contato zero. Existe uma grande pressão social para que você mantenha vínculos com a sua família, especialmente nas culturas latinas. Assim, conseguir cortar completamente a relação com o pai, com uma mãe, com irmãos, ou especialmente com filhos, pode ser muito difícil e doloroso. É muito comum que em famílias onde haja dinâmicas narcisistas, as pessoas passem anos sem se falar. Se isso não acontece com você, mas com uma pessoa que você conhece, ou com um novo parceiro com quem você se relaciona, muitas vezes você pode ter a boa intenção de tentar reaproximar esses laços. Não faça isso. Respeite a decisão da pessoa. Quando você incentiva o restabelecimento de laços tóxicos, você pode estar gerando falsas esperanças no seu parceiro, de que aquela relação pode vir a se tornar positiva, mas nós sabemos que narcisistas não mudam, são padrões rígidos, eles são impermeáveis aos outros. Assim, incentivar que alguém volte a se relacionar com um parente narcisista pode ser algo muito prejudicial para essa pessoa. Você já tentou fazer contato zero com a pessoa narcisista na sua vida? Como foi? Se você quiser falar da sua experiência, escreva aqui nos comentários, isso pode ajudar a outras pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade. Há muitas situações em que o contato zero não é possível. Então, se você tem um trabalho que você não tem como deixar, se você tem filhos com um narcisista, por questões religiosas, ou se você não quiser, simplesmente porque você não quiser se afastar completamente daquela pessoa, o que é que você pode fazer nesses casos? Existem algumas alternativas paliativas, vamos dizer assim, porque elas minimizam, mas elas não resolvem o problema. O problema é que a relação com o narcisista, de forma geral, é muito traumática. Cerca de 60% das pessoas que passam por relações abusivas dizem que em algum momento elas temeram pela própria vida. Passar por esse tipo de situação te desequilibra emocional e fisicamente. Os narcisistas, eles conhecem os teus pontos vulneráveis e eles não têm nenhum problema em usá-los, eles jogam sujo. Por isso, continuar a manter um vínculo com eles é sempre estar exposto a novas situações de abuso que podem desencadear muitos sintomas de estresse. Voltando para a questão das técnicas para se lidar com narcisistas, vou falar agora do método da pedra cinza. Eu não gosto muito desses nomes, mas esses são os nomes que são usados. Então, como é o método da pedra cinza? É você se comportar friamente, como se você fosse uma pedra. É não reagir emocionalmente às provocações que eles fazem, mantendo-se o mais fria ou frio e distante possível. Para isso, você não pode compartilhar com essa pessoa os seus sonhos, os seus desejos, seus sentimentos, seu sofrimento, sua tristeza. Você tem que estar distanciado emocionalmente, tem que ter um contato absolutamente neutro. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Então, não deixe que as pessoas narcisistas tenham espaço para te agredir. Por que a técnica da pedra cinza funciona? Porque os narcisistas necessitam do seu desequilíbrio para se equilibrarem. Eles vivem uma situação de caos interno e só se acalmam quando conseguem criar o caos fora deles. Nessas situações, eles se sentem muito confortáveis e superiores aos outros. Então, a incapacidade de sentir emoções positivas os torna
tremendamente invejosos de quem sente. Então, preserve-se, não mostre seus sentimentos e emoções para essas pessoas, sejam eles positivos ou negativos. O que você vai observar quando você tentar implementar esses métodos, tanto o contato zero quanto a pedra cinza, é que os narcisistas tendem a reagir muito mal a eles. Os narcisistas detestam limites, eles tentarão ultrapassar qualquer limite que você tente estabelecer. É muito provável que nesse momento eles aumentem o nível de manipulação e de agressividade para tentar te desestabilizar. Por isso, ter autocontrole e consciência de si são importantes para você conseguir manter o equilíbrio nessas situações. Não é fácil, porque como é muito comum vivermos experiências traumáticas nas relações, as reações emocionais elas podem estar muito automatizadas. No vídeo que eu fiz sobre estresse, os efeitos do estresse no corpo, eu falo um pouco do que acontece no cérebro quando vivemos situações que geram uma emoção de estresse muito intensa. Vou explicar rapidamente como isso acontece no seu cérebro e no seu corpo para que você entenda a dificuldade da implementação da pedra cinza e como que você pode fazer para conseguir fazê-lo. Quando a gente recebe um estímulo visual, por exemplo, a chegada do narcisista, os nossos olhos, que são parte do nosso cérebro, eles enviam uma mensagem para uma parte do cérebro chamada tálamo. O tálamo redistribui essa mensagem para uma outra área chamada hipocampo, que tem um formatinho de um cavalo marinho e que está relacionado com a nossa memória. No hipocampo, nosso cérebro tenta identificar na nossa memória o que está acontecendo, comparando essa situação com outras vividas anteriormente. Então, ele vai identificar, é aquela pessoa que você está vendo, é aí que você identifica. O hipocampo envia uma mensagem para a amígdala, que é uma área do cérebro responsável pelo conteúdo emocional. É ela que vai dar conteúdo emocional para esse acontecimento. Então, dependendo de como a amígdala percebe a situação, se é uma situação de excitação ou de perigo, por exemplo, ela envia uma mensagem para o hipotálamo, que se comunica com o nosso corpo por meio dos hormônios para reagir a esse evento. Tudo isso acontece muito rapidamente e é inconsciente. Antes de você ter consciência de ter visto a pessoa, o seu coração já pode estar acelerado, você pode começar a suar, sua boca fica seca, respiração curta. Então, essas reações do corpo, elas são depois interpretadas pela sua mente. Depois disso tudo acontecer, que você se dá conta que você está vendo o narcisista. Então, existe um caminho rápido, usado em situações de emergência, entre a amígdala e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas decisões e pelo pensamento. É o nosso cérebro racional, vamos dizer assim. Quando estamos expostos a uma situação de perigo, acontece um fenômeno chamado sequestro amidalino. O que é o sequestro amidalino? O que acontece nesse momento? O seu córtex pré-frontal, essa área responsável pelo pensamento, ele fica sequestrado pela sua reação emocional. Situações de muito medo geram isso. É um mecanismo automático de sobrevivência. Você não tem tempo para pensar antes de reagir. Então, isso é ativado quando a nossa vida está em perigo. E quando isso acontece, sua decisão já está tomada antes de que você tenha consciência dela. Então, você reage antes de pensar e sua mente funciona da forma inversa. Você passa a racionalizar aquilo que você fez. Você teve uma resposta emocional e aí a sua mente fica encontrando 1000 justificativas para aquela decisão que você já tomou, mas aquela decisão não foi racional. A razão, nesse caso, ela fica a reboque da emoção inconsciente. E por que eu falo tudo isso? Porque numa relação abusiva, você está constantemente exposto ao perigo. Então, ao encontrar ou ser provocada pelo narcisista, você pode ter muita dificuldade de reagir racionalmente. Dizer, agora eu estou frio, neutro e nada vai me acontecer. Não, porque a reação ela é automática. Uma outra coisa que acontece nas ligações entre os neurônios do nosso cérebro é que eles funcionam como estradas. Quanto mais você passa por um caminho, mais ele se abre. Então, mais fácil é você reagir da mesma maneira que você aprendeu antes. Você não consegue dizer para o seu cérebro, eu não quero mais agir assim. Isso não muda o cérebro. Se você disser para si mesmo, eu quero desaprender português, por exemplo, o cérebro não vai desaprender português, isso não é possível. A mesma coisa acontece com a forma como você reage ao estresse e ao trauma. Por isso é que você repete o mesmo comportamento, você reage da mesma maneira às provocações do narcisista, mesmo que você não queira. Você pode mesmo tentar justificar as suas reações, mas a justificativa fica a serviço da emoção. Então, como conseguir implementar o método da pedra cinza? Como conseguir ser neutro e não ter uma resposta emocional com a pessoa que te desequilibra só pelo fato de existir uma história anterior de abuso que te leva a reagir de uma forma automática? Como é que você pode conseguir mudar um comportamento que já está automatizado? Você vai precisar abrir uma nova estrada no seu cérebro. Você vai precisar criar uma nova forma de reagir a essas situações. E isso não é simples. Você não esquece o português, por exemplo, mas você pode aprender uma outra língua e passar a usá-la. O mesmo acontece com as suas reações emocionais. E como é que você pode conseguir abrir esses novos caminhos? Para isso é que servem as técnicas de meditação, de mindfulness e de consciência corporal. Quando você adquire maior consciência corporal, você pode conseguir identificar, antes de reagir,
como seu corpo está reagindo a uma determinada situação e tentar redirecionar a sua reação através de técnicas, por exemplo, da respiração. Vamos dizer que você vê o narcisista e você sente que seu coração começa a acelerar. Você pode começar a respirar profundamente, por exemplo. Essa respiração profunda, ela pode te acalmar e abrir como se fosse um espaço mental, um pequeno espaço de tempo em que você pode pensar no que fazer antes de reagir da forma automática. Então, isso é muito difícil de ser feito no momento do estresse. Se você já está desregulado, não tem como segurar o trem, vamos dizer assim, né? Porque a força da inércia já é muito grande. Quando você vê, você já reagiu. Para você conseguir ter maior autocontrole, é importante que as práticas de consciência corporal e de meditação sejam feitas quando você está bem. É praticá-las cotidianamente. Nesses momentos, você está abrindo essas novas estradas do seu cérebro. Você está aumentando a chamada interocepção, a sua percepção interna. Então, nosso cérebro, ele é plástico, ele pode mudar de padrão com a criação de novos hábitos. Então, essas práticas possibilitam a criação de novas conexões no cérebro que poderão ser usadas no momento em que você precisar. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa aprende uma arte marcial? Ela treina muitas vezes os movimentos até que eles estejam tão automatizados que no momento da luta o corpo já sabe como reagir, antes mesmo dela pensar e de ter consciência do movimento. Por isso que eu digo que a meditação e práticas como o yoga, o tai chi chuan, outras artes marciais, elas podem ser muito úteis no processo de recuperação de trauma e de abuso narcisista. O ideal é que essas práticas aconteçam junto com uma terapia verbal que te permita simbolizar a experiência. Muito bem, voltando para a técnica da pedra cinza. Se você continua a se relacionar com uma pessoa narcisista, ele vai continuar te provocando naqueles pontos onde ele sabe que a sua reação emocional é automática. Para conseguir se manter neutra ou neutro quando você é provocado, isso vai exigir um longo caminho de aprendizagem. A recuperação emocional de quem continua mantendo um vínculo com uma pessoa narcisista, de forma geral, não é tão completa como das pessoas que conseguem estabelecer o contato zero. Porque quando você continua a se relacionar com ele, ele continuará tentando desestabilizar. Conseguir sair de uma relação com a pessoa narcisista é sempre muito difícil, mas há alternativas. Minha sugestão é que você seja paciente e tenha muita compaixão com você mesma, com você mesmo. Porque ninguém é perfeito, você vai derrapar, mas o mais importante é não desistir de lutar pela sua liberdade, pela sua vida e pelo seu direito de buscar ser feliz. Eu te desejo muita força e autoconfiança para conseguir enfrentar essa situação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!